Olá, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estarmos juntos no Perguntas do Coração, depois de alguns dias sem postar nenhum vídeo aqui. Gostaria de falar hoje sobre um tema: críticas e elogios. Dois assuntos interessantes que às vezes a gente hoje tem que aprender muito, temos que aprender muito a lidar com esses dois extremos da vida, né? Críticas e elogios. Dificilmente hoje uma pessoa recebe elogio, e quando recebe, de repente o elogio não é verdadeiro. As críticas são abundantes, elas vêm de todos os lados, elas parecem se multiplicar por toda parte. As críticas parecem estar como que uma coisa de uma moda social, né? Um momento que as pessoas estão vivendo em que criticar, em que falar mal, em que denegrir a imagem do próximo, né? De alguma maneira fazer com que o próximo seja visto de maneira como que falso, como que alguém imprestável, como alguém que não tem valor, parece a moda do momento, né? Parece que é uma onda que assumiu, digamos assim, um comando das mentes no Brasil, de uma grande parte do povo, que está vivendo esse momento dessa crítica avassaladora, né? A crítica fundamentada e a crítica infundamentada. Falam-se de críticas construtivas, né? Fala-se de críticas maldosas. Existem muitas formas de críticas. Porém, ao pensar nisso, a gente precisa pensar no indivíduo criticado, né? Como nós conseguimos lidar com as críticas que nos vêm. Quando alguém reprova a nossa forma de ser, de agir, de falar, de pensar, de escolher. Quando alguém nos critica a nossa forma de interpretar a vida. Como agimos diante dessa situação? Como nos portamos? O que isso, de alguma maneira, provoca em nós? E isso é que eu gostaria de pensar com você. Há pessoas que vai, de alguma maneira, acumulando, né, as críticas na vida. Há pessoas que vão acumulando os pensamentos negativos, as palavras ofensivas, palavras que vieram de alguma maneira de reprovação. E isso pode ser uma coisa que causa um prejuízo na vida da pessoa. E nós precisamos de aprender a lidar com essas circunstâncias da vida, com as críticas que nos vêm, de maneira tranquila, de maneira em paz conosco mesmos. Quando somos criticados, precisamos entender a situação, né? Precisamos compreender, né, que a crítica faz parte, né, porque as pessoas têm opiniões diferentes. Agora, quando uma pessoa é um crítico honesto, é um crítico que tem boas intenções, a crítica dele não parece ofensiva. A crítica dele não provoca em nós um sentimento de alguma maneira, de um abatimento de alma, uma coisa de uma tristeza que se aloja no coração. Quando alguém nos critica de forma amorosa, de forma a produzir em nós um sentimento bom, produzir em nós uma mudança para melhor, a crítica é uma crítica construtiva, é uma crítica que nos faz repensar o nosso próprio comportamento, repensar a nossa própria forma de ser, de agir, de falar, de pensar. E quando a pessoa é capaz de fazer uma crítica assim, significa que é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que verdadeiramente devemos dar crédito àquilo que ela nos fala. Mas existem aqueles que criticam com o intuito de denegrir a imagem do próximo, de colocar a pessoa para baixo, colocar a pessoa em uma situação de uma diminuição da sua própria importância, do seu próprio valor. E quando a crítica vem nesse nível, precisamos olhar para aquele que está criticando e fazer a nossa análise daquela situação e, dentro de nós, simplesmente anular aquela crítica,
simplesmente também criticar aquela crítica. Fazer com que aquela crítica não tenha valor em nós, não assuma em nós um poder de nos incomodar, de nos tirar, digamos assim, a paz, o sossego. A gente segue a vida em paz. Mas se acumularmos as críticas negativas, a gente acaba por ir acumulando coisas negativas em nós, acumulando pensamentos negativos em nós, e acaba que isso nos traz problemas na nossa vida, na nossa forma de interpretar a nós mesmos e na forma também de interpretar o próximo. Então a gente precisa analisar esses dois lados da vida, né? Críticas e elogios. Uma outra coisa que acontece quando somos criticados, a tendência da gente é de alguma maneira, quando a gente assume essa crítica para a gente, quando a gente coloca essa crítica como verdadeira, como importante, a gente acaba de alguma maneira assumindo uma situação de um pensamento culposo em relação àquilo em que fomos criticados. A gente fica pensando que poderia ter feito diferente, poderia ter agido diferente, poderia ter se comportado diferente, coisa que a gente não vai conseguir mudar. Ninguém é capaz de mudar um passado acontecido. E se a gente acumular esse pensamento, a gente acaba se martirizando por dentro, acaba revivendo situações, acaba lamentando um passado que poderia ter sido diferente, e a gente acaba esquecendo de ver as possibilidades lindas do presente em nossa vida. Então as críticas são coisas que acontecem hoje de maneira muito abundante na nossa vida, e é uma situação em que a gente precisa aprender muito a lidar com as críticas que nos vêm. E a gente precisa aprender, e quando falamos em aprender, precisamos aprender com o nosso mestre Jesus, né? Ele foi um campeão em lidar com as críticas que vinham contra ele. Ele foi acusado de muitas coisas, ele foi criticado pelos principais, digamos assim, pelas pessoas principais daquela época, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, que eram as pessoas da religião mais importante da época. Ele foi criticado, ele foi reprovado, a sua forma de agir, de pensar, de falar, de ser, por aquelas pessoas. Mas Jesus, ele tinha um olhar tão tranquilo que nenhuma daquelas críticas mexeu com ele. Ele estava determinado em fazer o que ele havia vindo fazer, de maneira que aquilo que ele fazia com convicção, com o coração inteiro. E ele jamais deixou-se abalar pela crítica. E ele fala com seus discípulos de maneira a deixá-los tranquilos com respeito às críticas. E ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, em Mateus capítulo 5, ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Ele disse: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então Jesus, ele tinha uma maneira de lidar com a crítica, uma maneira positiva de lidar com a crítica, lidar com aqueles que vinham contra a sua pessoa, contra os seus ensinamentos, contra aquilo que ele ensinava, que ele anunciava, que ele fazia. Ele então ensinou aos seus discípulos. E quando aprendemos com Jesus, uma das coisas que precisamos levar em consideração é essa nossa capacidade de lidar com as críticas que nos vêm, com os falatórios, digamos assim, inúteis, vindo de pessoas com a mente que está complicadas por tantas coisas, que não tem realmente embasamento, né, na realidade para falar o que fala. São apenas pessoas que falam, criticam por criticar. Quer dizer, a crítica não tem sentido de ser, não tem razão de existir, mas a pessoa encontra uma forma de tentar de alguma maneira falar, denegrir e acusar e tanta coisa assim. Mas quando o nosso coração está firmado no ensinamento de Jesus, a gente tem facilidade em passar por essas coisas, em conviver com as críticas de maneira que elas não nos afetem negativamente em nossa vida. E aquelas pessoas que de alguma maneira nos criticam para nos ajudar, a gente logo percebe, a gente logo entende a intenção da pessoa. Se formos ponderados, se formos tranquilos de alma, a gente vai perceber aqueles que nos criticam e que realmente aquela crítica tem um sentido de ser, ela tem uma razão de existir, ela tem um objetivo bom de acontecer. E quando é assim, então a gente
tranquilamente recebe e verdadeiramente fica grato pela oportunidade de ouvir coisas que nos ajudam a mudar para melhor. Que assim seja a nossa vida, que nosso coração esteja pronto para receber as críticas, analisá-las e dar a resposta que cada uma delas merece, né? Aquelas que não merecem ser nem pensada, nem analisada, deixa para lá. A gente já vê logo de cara que a situação é apenas criticar, não tem nenhum objetivo nela. E quando a crítica vem para de alguma maneira nos ajudar a melhorar como seres humanos, que a gente possa receber com gratidão. Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. E o próximo vídeo eu vou falar sobre elogios. É isso aí. Muito obrigado a todos.